O Enigma da Morte. Marcos era um detetive cego que trabalhava com seu fiel cão-guia, Rex. Ele tinha um talento especial para resolver crimes complexos, usando sua audição aguçada, seu raciocínio lógico e sua intuição. Um dia, ele recebeu um telefonema misterioso de uma mulher que se identificou como Laura. Ela disse que estava em perigo e que precisava da ajuda dele. Ela lhe deu um endereço e pediu que ele fosse até lá o mais rápido possível. Marcos pegou seu bastão, sua arma e Rex e saiu em direção ao local indicado. Era uma casa antiga e isolada, cercada por uma floresta densa. Marcos sentiu um arrepio ao se aproximar da porta. Ele bateu e esperou uma resposta, mas ninguém atendeu. Ele tentou girar a maçaneta e percebeu que a porta estava destrancada. Ele entrou na casa com cautela, seguido por Rex. A casa estava silenciosa e escura. Marcos usou seu bastão para se guiar pelos cômodos, procurando por Laura ou por algum sinal de vida. Ele sentiu um cheiro estranho no ar, algo como sangue e podridão. Ele seguiu o odor até chegar a uma porta fechada no final do corredor. Ele abriu a porta e entrou no quarto. O que ele encontrou ali o deixou horrorizado. No meio do quarto, havia uma cama onde jazia o corpo de uma mulher, coberto por feridas e hematomas. Ao lado da cama, havia uma mesa com um telefone, um gravador e uma fita cassete. Marcos reconheceu a voz de Laura na fita, que dizia: "Se você está ouvindo isso, é porque eu já estou morta. Eu fui vítima de um assassino cruel e sádico, que me torturou por dias antes de me matar. Ele disse que eu era apenas mais uma peça do seu jogo macabro, que envolve outras pessoas inocentes como eu. Ele disse que você é o próximo alvo dele, e que ele vai te encontrar em breve. Ele disse que você é o único que pode desvendar o enigma da morte, e que ele quer ver se você é capaz de escapar do seu destino. Ele deixou algumas pistas para você seguir, mas cuidado, elas podem ser armadilhas mortais. Boa sorte, Detetive Marcos. Você vai precisar." A fita terminou com um riso maléfico e um clique. Marcos ficou paralisado por alguns segundos, tentando assimilar o que acabará de ouvir. Ele sentiu Rex rosnar ao seu lado, como se pressentisse algo ruim. Ele pegou seu telefone e ligou para a polícia, mas não obteve sinal. Ele percebeu que estava sozinho naquela casa sinistra, com um cadáver, um assassino à solta e um enigma a ser resolvido. Ele respirou fundo e decidiu enfrentar o desafio. Ele sabia que sua vida dependia disso. Marcos saiu do quarto e começou a explorar a casa em busca de pistas. Ele encontrou vários objetos estranhos e perturbadores, como bonecas mutiladas, facas ensanguentadas, fotos de vítimas anteriores, símbolos ocultos, etc. Ele também encontrou algumas anotações escritas pelo assassino, que continham enigmas e charadas que ele deveria resolver para avançar no jogo. Alguns exemplos eram: "Eu sou o começo do fim e o fim de tudo." "O que eu sou?" Resposta: a letra I. "Eu tenho um rosto e duas mãos, mas não tenho braços nem pernas." "Eu posso te dizer muitas coisas, mas não sei nada." "O que eu sou?" Resposta: um relógio. "Eu sou algo que todo mundo tem, mas ninguém pode perder." "Eu posso ser longo ou curto, grosso ou fino, reto ou curvo." "Eu posso mudar de cor,
mas não de forma. O que eu sou? Resposta: um cabelo. A cada enigma resolvido, Marcos recebia uma nova pista sobre o paradeiro do assassino ou sobre a sua identidade. Ele descobriu que o assassino era um homem de meia-idade, que tinha uma cicatriz no rosto e que usava uma máscara de porco. Ele também descobriu que o assassino tinha um motivo para escolher suas vítimas: elas eram todas pessoas que tinham cometido algum tipo de crime ou pecado, e que ele queria puni-las por isso. Marcos se perguntou se ele também se encaixava nesse perfil. Ele lembrou de um caso que ele havia investigado há alguns anos, em que ele havia acusado um homem inocente de assassinato e o mandado para a prisão. Ele se sentiu culpado por isso, mas nunca conseguiu provar a inocência do homem. Será que o assassino sabia disso? Será que ele queria vingança? Marcos continuou seguindo as pistas até chegar ao porão da casa. Lá, ele encontrou uma porta trancada com um cadeado numérico. Ele precisava digitar a senha correta para abrir a porta e enfrentar o assassino. Ele lembrou da última anotação que ele havia encontrado, que dizia: "Parabéns, Detetive Marcos. Você chegou ao final do jogo. Agora é hora da verdade. Você está pronto para encarar o seu destino?" A senha para abrir a porta é o número de letras do nome do homem que você condenou injustamente. Lembre-se bem dele, pois ele é a razão pela qual você está aqui. Boa sorte. Marcos tentou se lembrar do nome do homem que ele havia acusado erroneamente. Ele sabia que era um nome comum, mas não conseguia se recordar exatamente qual era. Ele pensou em alguns nomes possíveis: João, Pedro, Paulo, José, Luiz. Quantas letras eles tinham? 4, 5, 6.